Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Hoje a gente está iniciando o livro de Tessalonicenses. A gente vai estar lendo aqui primeiro Tessalonicenses, tá bom? A gente poder estar estudando e vendo o que Deus quer falar conosco através dele. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4, que a gente vai estar lendo. Mas vamos estar aqui primeiro convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Senhor. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Pai. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da tua palavra, Pai. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor, para ver transformação. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, que fala assim: Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem é verdadeira. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo de Jesus Cristo. Somente até aqui, até o versículo 6, mas somente essa parte do versículo 6. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui em Tessalonicenses, Paulo estava explicando para o povo tessalônico a mudança que houve neles a partir do momento que o Evangelho passaram a fazer parte da vida deles. Que até então, o povo tessalônico era um povo que adorava deuses e tinha devoção a deuses pagãos. Porém, com a ida de Paulo, de Timóteo, e com mais um apóstolo aqui, se não me engano, não esqueci o nome dele, mas teve mais um apóstolo aqui junto com eles, que levaram o Evangelho, ok? E através dessa visita, eles tiveram a vida deles transformadas. Porque todo lugar que Jesus entra, existe transformação. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui na mensagem está dizendo muito sobre o comportamento. O comportamento da pessoa, do povo ali mudou. Por quê? Porque houve uma libertação. Houve uma cura, houve um tratar, houve um posicionamento deles também, um interesse deles em querer mudar, entende? Então, através do relacionamento que eles tiveram com Paulo, com Timóteo ali, eles conseguiram conhecer um pouco sobre Jesus. Por que eu falo um pouco? Porque quando alguém visita algum lugar, ela leva um diferencial, que foi o que aconteceu aqui, né? Paulo e Timóteo foram lá e fizeram um diferencial. Só que houve, das pessoas no local, um posicionamento e uma decisão em querer dar continuidade ao que foi ensinado. Entende? Então, trazendo-se para a nossa vida de hoje, para a nossa vida atual, como é que você, na sua particularidade, o que você tem emanado? O que você tem... não é que você precise mostrar, mas a sua essência, o que ela está sendo evidenciada para as pessoas? Ela está sendo evidenciada um cristão que tem relacionamento com Deus e intimidade com Ele? Ou ela está sendo evidenciada um cristão de fachada? Por quê? Nós cristãos que temos relacionamento com Deus, que deixamos ser tratados, que permitimos ser curados e libertos, a gente não precisa ficar falando quem nós somos. A gente não precisa ficar testificando para o outro a nossa intimidade com Deus. Por quê? Porque quem tem realmente intimidade com Deus, existe uma mudança de comportamento, ok? E a essência que habita nele, que é a presença de Deus, ela emana, ela evidencia de uma forma natural.
Então tem pessoas que você olha que tá ali, você sabe, é nítido ver a presença do Espírito Santo nela. Mas tem pessoas que se dizem ter relacionamento com Deus e continuam com comportamentos que era do mundo. Ou seja, naquela pessoa ali não houve uma libertação. E naquela pessoa ali que o Espírito Santo habita nela e tem um modo de falar diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente, é algo que brota de dentro para fora, aquela pessoa ali tem relacionamento com Deus. Existe hoje no mundo, no nosso meio cristão, muitos cristãos que não foram libertos e não foram curados. Aceitaram Jesus, abriram a porta para Jesus, porém vivem uma religiosidade. E para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida, precisa haver de nós um posicionamento. Precisa haver de nós um interesse, uma entrega, uma decisão, um acreditar mais profundo, uma permissão de deixar Deus mexer, de Deus tratar, de Deus curar a ferida, o trauma que está dentro. Entende? Então precisa haver de você um despertar. Precisa haver de você um interesse em deixar ser tratado por Deus. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa que a própria palavra está nos dizendo, o comportamento. Se tem algo que nos evidencia, se tem algo que nos denuncia, é o nosso comportamento. A gente consegue ludibriar, vamos botar essa palavra? A gente consegue ludibriar, para não usar enganar, a gente consegue ludibriar uma pessoa com a fala. Falar bonito. Falar palavras eloquentes, falar palavras refinadas, a gente consegue. Mas o nosso comportamento, quem a gente é no dia a dia, quando ninguém está olhando, nos denuncia. Então a sua boca fala do Evangelho, mas as suas atitudes não batem com o que você fala. O seu comportamento não bate com o que você prega. Quem tem um pouco mais de conhecimento na palavra do Senhor e intimidade com Ele, consegue notar a diferença. De saber se aquela pessoa ali que está falando o Evangelho, ela tem intimidade ou não com Deus. Mas é uma pessoa que a grande maioria que não tem intimidade com Deus, ela se deixa levar. E tem outro detalhe aqui importante. Aquelas pessoas que têm intimidade com Deus, quando se estão diante de uma situação dessa de terceiros que se dizem ter intimidade com Ele e não têm, o Espírito Santo que habita nelas mostra. Entende? Mostra que aquela pessoa ali diz ter relacionamento, mas não tem. Então, para você não ser mais enganado, intensifique no seu relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus é ler a palavra, é orar, é jejuar, é adorar e ao mesmo tempo é se deixar ser curado. É permitir ser tratado. Porque se você não permitir de Deus tratar você de dentro para fora, você vai viver uma religiosidade. O que é religiosidade? É você saber a teoria, é você saber o que está escrito na Bíblia, é você saber a parte toda teórica, viver aquelas regrinhas ali, se mostrando superior aos outros, porque tem um conhecimento da palavra. Porém, você não tem um comportamento de Cristo, que é o que é válido para Deus. Comportamento de Cristo. A gente só consegue ser parecido com Cristo, com Jesus, mediante a gente deixar ser tratado por Deus. Entende? Então a religiosidade é você viver uma vida de fachada, aonde a teoria é linda, mas a prática é nula. E somente através da prática da palavra é que a gente consegue ser transformado. Porque a gente está colocando em prática na nossa vida. Entende? E ao mesmo tempo que você está colocando em prática na sua vida,
Você está permitindo de Deus mexer em você. Para ver a mudança de comportamento. E outro detalhe importante. O Espírito Santo só vai habitar dentro de você mediante a sua santidade. O que isso quer dizer? Você abriu a porta para Jesus. Você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e Filho de Deus. Ok? Primeiro passo. Segundo passo. Permitir ser tratado por Deus. Porque quando você vem, você está cheio de pecado. Nós nascemos no pecado. Somos pecadores. Então, quando você vem para Jesus, você está cheio de pecado, você está cheio de lixo dentro de você. E o Espírito Santo só vai habitar dentro de você mediante você querer ser tratado. Porque quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Entende? Quem faz a gente ter mudança de comportamento é o Espírito Santo. E a gente só consegue trazer o Espírito Santo para perto de nós mediante a gente decidir em querer ser tratado por Deus. A gente tomar um posicionamento de fé e falar: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais a velha criatura, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero andar em concordância com a Tua palavra. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, como vem na oração de reconhecimento, que escreva uma nova história para mim. Então eu preciso que o Senhor me transforme. A começar o tratamento de Deus. É aos poucos, é gradativo. De acordo com a sua insistência, você vai ser transformado. De acordo com a sua disciplina em buscar a presença do Senhor, você vai ser transformado. Só que precisa haver de você um posicionamento de fé, uma disciplina e uma perseverança. Entende? Então, o seu processo para você alcançar os planos do Senhor para a sua vida, de viver as promessas e os milagres e os planos dele, nada mais é que o tratamento de Deus com você, te libertando, te curando e te preparando para viver o que ele tem para ti. Aí o Espírito Santo vai começar a habitar dentro de você, vai haver uma mudança de comportamento, você vai deixar de ser a velha criatura para ser uma nova criatura em Cristo, entende? E você vai emanar naturalmente a essência que tem dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus, e as pessoas à sua volta verão nitidamente, através do seu comportamento e através da sua fala e através da sua essência, a presença de Deus. É algo natural. Quem tem, não força. Quem tem, age naturalmente. E aquilo é como se brotasse de dentro. Entende? Através da atitude, através da fala, através do comportamento. Por quê? Porque tem intimidade, tem temor ao Senhor. E é assim que Deus quer que a gente viva. Que a gente emane a presença dele. E para a gente emanar a presença dele, a gente precisa permitir ser curado por ele. Não é fácil o processo. Não vou mentir para você falando que vai ser Alice nos Pés da Maravilha, não. É difícil, porque Deus vai estar evidenciando para você os seus defeitos. Deus vai estar mostrando para você o que tem dentro de você. A sujeira e a podridão que tem dentro de cada um de nós. Que permite ser curado, tratado por ele. Mas ao mesmo tempo que ele mostra, ele cura, ele liberta, ele sara. E aonde existia dor, não existe mais dor. Porque você se permitiu ser tratado por Deus. E o seu comportamento vai condizer com o que você fala. Porque uma coisa é certa, gente. O diabo conhece a Bíblia melhor que todo mundo aqui. Então não seja você uma pessoa rasa. Seja você uma pessoa que anda na profundidade com o Senhor. E tem intimidade com Ele. E emana a essência da presença de Deus e do Espírito Santo dentro de você. Para você vir a viver os planos dele para ti. Entende? Então, para andar com Jesus, você precisa deixar ser tratado. Para ser parecido com Jesus, para ser um discípulo de Jesus, você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Então, só depende de você tomar uma atitude, uma decisão de fé
e pedir ao Senhor que transforme você de dentro para fora, para o Espírito Santo habitar dentro de você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar, Pai, o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, Pai, para estar mais perto de Ti e parecer contigo. Senhor, coloque em nós corações mais dispostos e disciplinados a querer estar na Tua presença, Senhor. Em buscar através da Tua palavra, Pai, a fidelidade que o Senhor tem para conosco. Que nós não sejamos, Pai, cristãos de fachada, mas que nós sejamos, Pai, cristãos com intimidade contigo, Pai. Aonde a gente possa te procurar em espírito e verdade nossa intimidade e individualidade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter um contigo em espírito e verdade, Pai, na sua intimidade, na sua individualidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.